Bom, nós vamos falar sobre o Conselho de Cidadania. Deixa eu ver aqui. Começar por mim. Meu nome é Dalva Marçal da Cruz. Eu moro há 40 anos na Holanda e me formei aqui, porém, antes disso, eu trabalhei em várias áreas de empresas e me formei em psicologia na Holanda. Tenho meu consultório particular como psicoterapeuta, que é registrado com todas as exigências pelas associações de terapeutas da Holanda. Trabalho com 2 idiomas, português e holandês. E sempre fiz trabalho voluntário. No Brasil eu já fazia, na Holanda desde que cheguei aqui. E hoje um dos trabalhos voluntários que eu faço é como coordenadora da Mesa do Bem-Estar e Saúde do Conselho de Cidadania, do qual eu faço parte desde o começo. E esse evento é uma das atividades nossas. O Conselho de Cidadania é membro do Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior, o CRBE, e existem mais de 50 conselhos espalhados pelo mundo afora, em mais de 50 países. Cada conselho de cidadania tem 10 mesas temáticas, é uma estrutura fixa determinada pelo CRBE, e todos os colaboradores de todos os conselhos pelo mundo afora são brasileiros, residentes no exterior e trabalham como voluntários, ou seja, não recebem nenhuma recompensa pelo trabalho que fazem. Aqui está uma relação das mesas temáticas. Cada uma cuida de um tema específico. Eu creio que dá para todo mundo ver, né? Eu não vou ler tudo. Aqui são 9 mesas. Nós temos também a mesa da comunicação, que ainda não foi colocada nos slides. E a mesa temática número 2 então, esse slide sempre está falhando aqui, eu não sei porquê. A mesa temática número 2 é a mesa do bem-estar e saúde, que tem como objetivo principal contribuir com o bem-estar e saúde física e mental do brasileiro no exterior, contribuindo também com a integração do brasileiro. E um outro objetivo é identificar os desafios que os brasileiros têm no exterior e tentar encontrar as soluções para esses desafios. E como que nós tentamos realizar esses objetivos, alcançar esses objetivos? É através de palestras informativas, como essa de hoje, e sobre temas, né, que muitas vezes são solicitados pelos brasileiros, realizar campanhas, como durante o Covid, durante a crise da pandemia, nós realizamos campanhas sobre informação a respeito das vacinas, onde os brasileiros podem ser vacinados, onde podem conseguir comprovante de vacinação, fazer os testes, etc. Temos também projetos temporários, como o projeto Atendimento Psicológico Gratuito, que foi encerrado o mês passado.
teve início durante o começo da pandemia, na verdade, por quase 2 anos. Atendemos vários brasileiros que não tinham condições de pagar uma terapia. Tivemos 20 profissionais, psicólogos, terapeutas, competentes e especializados que doaram algumas horas por semana dos seus trabalhos para nos ajudar gratuitamente. Nós participamos de atividades de outras mesas, da cultura, da educação e etc. E também participamos de reuniões administrativas com os colaboradores das mesas, com outras mesas, com a coordenação geral no país e também de outros países através do CRBE. É um trabalho muito gratificante, muito interessante, e se alguém se interessar em ajudar, esteja à vontade, pode entrar em contato conosco. Aqui tem o endereço da gente, como vocês podem conseguir contato. Pelo menos o e-mail, todo mundo que se inscreveu já recebeu o e-mail e pode mandar um e-mail para a gente e a gente pode responder qualquer pergunta e ajudar em qualquer coisa. A Camila já está aí? Daniele? Já tô. Já Tá? estou aqui. Camila, bem-vinda. Oi. Obrigada. Gente, então, a nossa convidada especial de hoje é a Camila. Camila é mãe, residente no Brasil, é formada em psicologia pela PUC de Minas Gerais desde 2005. Camila nasceu quando eu vim para a Holanda e ela formou quando eu comecei a estudar psicologia. E ela estudou com especialização em clínica existencial e mestrado em ciências da religião. Trabalha como professora de psicologia em 2 universidades em Minas Gerais e como psicoterapeuta e supervisora em sua clínica particular. Pesquisa e ministra cursos sobre saúde mental, depressão, prevenção ao suicídio, luto, sentido da vida, entre outros. Camila vai nos falar um pouco sobre o luto e o impacto das inúmeras perdas em nossas vidas. Aprenderemos sobre o que é e como identificar se estamos em luto e, o que mais importante, como enfrentar ou ajudar alguém que está vivenciando esse momento difícil. Então, com vocês, a palavra, Camila. Camila, eu gostaria primeiro, porque eu sei que depois não vai ter tempo, de agradecer você pela sua disponibilidade, pelo seu empenho. Você já está há mais de um mês se preparando para essa atividade de hoje e eu sei que você vai oferecer um conteúdo muito rico para todos nós. Eu gostaria de pedir a todos que não estão envolvidos na organização para desligar as câmeras, porque o evento está sendo gravado e vai ser divulgado em várias fontes. Talvez não seja conveniente você ou outra pessoa estar presente. Camila, como que vamos fazer para você se apresentar? Você quer que eu apresente a sua palestra? Eu posso tentar passar aqui. Deixa eu ver se já está autorizado aqui. Não, tá pedindo autorização. Eu não estou liberada para. Olha, se você consegue. Se você não conseguir liberar, você pode passar. É a que eu te mandei. Não vou. Ah, agora deu. Agora Agora sim. está liberado. Pronto.
Posso começar? Já estou com a palavra? Pode. Ótimo. Daqui a pouco eu vou compartilhar. Antes eu queria agradecer primeiramente o convite. É uma honra estar aqui, uma responsabilidade muito grande, né? Estar falando aí para tantos brasileiros aí fora do país, especialmente na Holanda, né? Então é uma responsabilidade, uma honra para mim que tenho essa proximidade com esse país e que vivo também, né, afetivamente esse contato aí, como disse a Dalva, desde que eu nasci. Vamos lá, a Dalva já me apresentou aí um pouquinho, vou compartilhar o slide, e aí eu vou me apresentar um pouquinho do tema. É uma coisa que é muito importante, já fico muito feliz quando me foi feito esse convite para falar de um tema que é tão importante, né? E aí quando a gente fala assim, a gente vai também pensar em como ajudar pessoas enlutadas. Quem é que não está enlutado, né? Quem é que não esteve enlutado? Quem é que não está enlutado no momento em que estamos vivendo, que é um momento pandêmico, né? Então todos aí em qualquer parte do mundo, de alguma maneira, está enlutado. E quem é que não está enlutado sendo estrangeiro nesse mundo, em certa medida? E a gente vai falar um pouquinho disso. Então, acho que até a escolha do tema é muito pertinente, muito importante. E esse é um tema, gente, que a gente gastaria horas, dias, né, para a gente falar dele, de tudo que se precisa falar sobre ele. Eu espero conseguir, pelo menos, abarcar alguns pontos importantes e que essa mensagem, que isso alcance aí as pessoas e que a partir desse encontro, a partir do que for falado aqui, que a gente possa buscar mais, né? Sem pretensão de esgotar o tema, ele é inesgotável, mas que possa ser uma porta, uma apresentação que a gente consiga sair daqui sabendo um pouquinho, sentindo um pouquinho mais sobre ele. Vou compartilhar aqui, então, para continuar a apresentação. Aí vocês me falam se vocês estão vendo. Estão vendo a tela? Só me sinalizem. Sim. Então, vamos lá. Se precisarem, só me chamar, tá, Dalva? Se precisar parar, se tiver alguma dúvida, se quiserem colocando as perguntas no chat para a gente ir respondendo. Eu acho que a melhor forma é que todos vão colocando as perguntas no chat para depois nós vamos selecionando e talvez resumindo as perguntas para você responder no final de uma forma mais sucinta e objetiva. Tá? Beleza, tranquilo. Então, eu vou passando os slides, vocês vão observar que eles são mais para nortear a minha fala e ficar uma apresentação mais leve, né? Vamos lá, então a gente vai falar hoje sobre perdas e luto e como lidar com essas diversas fases e facetas aí desse tema. Já foi falado na apresentação, né? Então eu sou graduada em psicologia, especialista em psicologia clínica e mestre em ciência da religião e já atuo aí, desde que terminei a primeira especialização, já atuo como psicoterapeuta e mais recentemente aí nos últimos 6 anos como professora universitária e pesquisadora. Sempre me interessei por temas relacionados à existência, à morte, à busca de sentido da vida. Isso também foi isso que me levou aí ao estudo sobre ciências da religião. Então, estudar sobre depressão, vida, sentido, religiões, né, que tem muito a ver com essa busca de sentido aí da vida, sempre foi algo que me tocou, desde sempre, isso muito antes de entrar para a universidade. E aí na universidade esse caminho foi se solidificando, eu fui compreendendo mais e vejo o quanto que é importante, né, profissionalmente falando, estar inteirando sobre esse tema. E já que a gente está aqui para falar de luto e perdas, eu acho que é interessante a gente situar também como é que a morte, né, me atravessa, como é que a morte encontrou aí a minha vida, né? E eu escolhi situar a morte na minha vida falando um pouquinho como é que a morte aparece antes de eu nascer, inclusive.
E não faço isso por acaso, faço isso para provocar uma reflexão em todos vocês que estão assistindo. A morte está presente, e a morte está presente na maneira como as pessoas que vieram antes da gente também lidaram com a morte. Então, a morte está presente na minha vida no momento, isso para citar alguns, né? Quando a minha avó, mãe da minha mãe, falece num parto. E a minha mãe, então, com 18 anos, tem que cuidar dos filhos. A morte está presente na minha vida quando minha mãe, ainda grávida de mim, perde o pai, alguns meses antes do meu nascimento. A morte está presente na minha vida quando a minha mãe, em momentos de Natal, sempre ficou muito sentida e não tão presente nesses momentos, porque sempre fazia memória da ausência da mãe, que faleceu no dia 19 de dezembro, há 50 anos. E é assim que a morte se faz presente, é assim que o luto se faz presente, de maneira indireta na minha vida. E de maneira direta, ele se fez presente quando eu tinha uns 10 anos de idade, entre 10 e 11, eu perdi uma amiga de escola com câncer. E essa foi a primeira vez que eu vivi a morte ali na sua concretude, vendo uma colega que brincava e estudava ali junto comigo morrer. Então, esse se preparar, porque sabia que ela estava doente, vê-la ali. Eu vivi, né? Eu fiz questão, eu era novinha, mas eu quis ir no velório, precisava ver aqui. E logo depois eu tive mais 2 experiências de morte muito próximas de família, que foi de um primo por acidente, que me marcou muito, de acidente de carro, né? Eu tinha 19 e ele 21. E eu, logo em seguida, perdi a minha avó. Como eu disse, isso para citar alguns. Fora as mortes que eu vivenciei, uma que foi muito marcante para mim também, foi a morte de um ator, que todos vocês devem conhecer, do Robin Williams. E me marcou pelo momento profissional que eu vivia, pela forma como ele morreu, né, por suicídio. E foi ali, inclusive, que eu tomei a decisão de levar a sério os estudos sobre o tema. Falo isso tudo, pessoal, para a gente lembrar, para a gente estar atento que cada morte tem a possibilidade de nos marcar. A partir de cada morte que a gente vivencia, a gente pode tomar decisões importantes. E fica esse convite também aí para vocês revisitarem os momentos de morte que vocês já vivenciaram e pensar que decisão que eu tomei ali, como que isso me marcou, né? Mas falar de perdas e falar de luto não é só falar de morte. Falar de morte, de perdas e de luto é falar da vida, né? Mas o que é a vida? Que pergunta grande, né? Acho que a gente ficaria aí só alguns dias só nessa pergunta e nem sei se entraríamos em consenso. O que é a vida? A vida é a própria impermanência. A vida é tudo isso que a gente não controla. A vida é o próprio mistério, né? A vida é tudo isso que está mudando o tempo todo. O tempo todo. E a vida também é encontro, né? A vida é mistério, é impermanência, e a vida também são os encontros que a gente faz ao longo da vida. Os encontros com pessoas, os encontros com lugares, os encontros com a gente mesmo. Só que muitas vezes a gente esquece que a vida é toda essa impermanência, porque se a gente fica olhando ali, parece que é sempre a mesma coisa, e muitas vezes a gente quer estagnar, a gente quer solidificar algumas coisas, né? A gente quer controlar a vida. E às vezes essa tentativa de controlar leva a gente a esquecer o que é a própria vida. E por que eu disse isso tudo? Porque se a gente quer falar o que é luto, e o luto está relacionado à perda, à morte, a gente precisa lembrar o que é a vida.
Então, se a vida é impermanência, se a vida é encontro, o que é o luto? O luto, ele é uma reação que todos nós sentimos, uma reação normal, esperada, diante do rompimento de uma relação significativa. E aí, não é só por morte. Então, qualquer rompimento de uma relação significativa, seja por morte, divórcio, aposentadoria, mudanças forçadas, e que esse rompimento dessa relação, se tiver um impacto muito grande sobre mim, sobre a minha família, é esse estado, isso que eu... Tá me ouvindo? Camila, acho que... Desculpa, você pode voltar só um pouquinho? Posso. Ficou mudo, né? Eu não vi o que aconteceu aqui. Então, o que é o luto? O luto é essa reação normal. Até aí vocês tinham ouvido? Sim. Ótimo. Então, o luto é essa reação normal que todo ser humano, toda pessoa sente quando alguma coisa é rompida, quando alguma coisa é retirada. Só que não é qualquer coisa. Então, quer dizer que eu fico em luto se uma pessoa próxima morreu? Não necessariamente. O que é fundamental e a gente precisa lembrar? Que o luto é o que eu sinto quando algo significativo, quando algo que me estruturava foi retirado. Então, a gente precisa pensar em estrutura. Então, imagina ali as perninhas de uma cadeira, a gente precisa pensar no que nos estrutura. Se algum dos laços, se pessoas das nossas relações, se a maneira como eu me relaciono com o meu trabalho, se algo que era estruturante para mim é rompido, é retirado, eu entro em estado de luto. Então, qualquer rompimento de uma relação estruturante, significativa, deixa a gente em estado de luto. E o que é esse estado de luto? Como que a gente pode explicar isso que a gente sente? Como é que a gente consegue identificar isso? O luto, esse estado de luto, não é bem estado, ele provoca alterações, ele provoca reações em vários aspectos, em várias dimensões de cada um de nós. Então, ele vai ter reações. A gente está em estado de luto no nosso cérebro, nas nossas emoções, e também vai ter impacto nas nossas questões existenciais. Então, essa tríade aí, toda ela é impactada. O nosso ser, na sua integralidade, é impactado quando ocorre o rompimento de uma relação que era estruturante para a gente. E como que isso acontece em cada um desses aspectos? Isso é importante a gente falar, porque quando a gente fala só estou em estado de luto, muitas vezes é associado a fulano está triste, né? Não necessariamente, eu posso estar triste também. Mas não é só a tristeza, e nem tem que ter a tristeza para eu estar em estado de luto. Mas o estado de luto, ele pode provocar várias emoções. E quando eu falo que não tem uma regra do que eu sinto quando estou em estado de luto, é porque cada luto é único. E por que cada luto é único? Porque cada relação é única. Vamos dar um exemplo. Pode ser que alguém que perdeu uma mãe e tinha mais irmãos. Mesmo sendo a mesma mãe, cada filho sentiu essa perda de uma maneira diferente. Então, cada filho pode se perceber sentindo emoções diferentes. Então, isso não tem nada a ver com gostar menos ou mais, né? Mas isso tem a ver com a história da relação de cada uma, né, dessas pessoas com a pessoa que faleceu, e tem a ver também com o jeito de cada pessoa. Então, é importante a gente ter essa clareza, porque muitas vezes a gente cai num lugar de julgar, né, uma pessoa que está em estado de luto, porque ela deveria estar triste. Mas ela deveria estar
né? Como se tivesse um jeito certo de estar em luto, e não tem. Então, o luto pode provocar raiva, eu posso me sentir culpada, eu posso ficar magoada, posso sentir aliviada, né? Sim, aliviada. Eu posso sentir solidão, arrependimento. E aí, gente, daria uma aula para a gente pensar em cada uma dessas emoções que podem ser provocadas no luto. O que a gente precisa entender? Todas elas são legítimas. E a gente precisa aprender a acolher qualquer emoção que seja despertada se a gente estiver vivendo um luto, ou se a gente quiser ajudar alguém que está vivendo um luto, a gente ter essa clareza de que é legítimo qualquer emoção. Vamos acolher. Isso é o que acontece na gente no aspecto das nossas emoções. E agora, vamos pensar um pouquinho como é que o nosso cérebro reage quando ele está em estado de luto. O que é o luto para o nosso cérebro? Então, presta atenção. Lembra lá daquela imagem que eu coloquei do mar com as ondas? O que é o nosso cérebro? Como que ele trabalha? O nosso cérebro ele trabalha observando, recebendo informações, e ele vai entendendo como que o mundo se organiza. Então, se eu recebo algumas informações, olha, a Camila trabalha nesse lugar, né? Eu trabalho, vou ali para esse lugar todos os dias, me organizo através desse trabalho. Aí chega um determinado momento, eu sou despedida. O meu cérebro entra em choque. Ele já estava acostumado. Acordo, faço isso, ponho tal roupa, me organizo assim. Então, opa, tirou algo que era estruturante, já estava preparado. Imagina que morreu uma pessoa, né? Então, um familiar, alguém que estava na minha casa, ou um amigo muito próximo. E aí eu já me organizava com aquela pessoa, né? Ela fazia parte da minha vida afetiva. O meu cérebro também entra em choque. Eu já esperava por aquela pessoa. Eu já contava com aquela pessoa. Então, isso que acontece de algo que era estabelecido, que a nossa mente já esperava por acontecer, não acontecer mais, deixa o nosso cérebro, a gente fica, né, todo o nosso organismo, porque a gente não é separado dos órgãos, mas a gente fica em estado de estresse, em estado de vigília. O que é vigília? Será que vai acontecer alguma coisa? Né? Então a gente fica com medo. O medo é uma emoção e está totalmente relacionada aqui. Por quê? O que é a morte, gente? A morte é exatamente o incontrolável. Mesmo quando ela avisa, a gente não sabe exatamente, né? Mesmo quando está doente, mesmo quando está envelhecendo, a gente não sabe exatamente. E esse não saber deixa a gente, o nosso organismo, nesse estado de estresse, de vigília, de ameaça e perda. Peraí, então, nossa, pode acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa, comigo. Então, a gente fica nesse estado de alerta, né? E, ao mesmo tempo, nosso cérebro também fica buscando encontrar alguns momentos de alívio, que são os momentos de memória, os momentos de lembrança, ou os momentos até de tentar esquecer que isso aconteceu. É como se fosse um respiro, sabe? Para voltar para o estado normal, que é o estado de antes. Então, tentar encontrar, tentar ver, quando a gente fica, nossa, eu acho que eu vi fulano. Quando eu tento conversar com a pessoa que não está aqui mais. Isso tudo são recursos do nosso cérebro para tentar chegar nesse lugar que é conhecido, porque a morte é o próprio desconhecido, né? O estado de sonhos, né? Os sonhos, quando a gente entra em contato com as pessoas que já faleceram, pode ser um recurso do nosso cérebro para isso também. E essa oscilação. Então, observem que tem o estado de desespero, de vigília, né? De alerta e, ao mesmo tempo, de buscar alívio. É nessa oscilação que o nosso cérebro fica quando está em estado de luto. Além disso, além de tudo isso que provoca no nosso cérebro, nas nossas emoções, a gente, exatamente pelo aspecto imprevisível da morte e também pelo aspecto incontrolável, né, imprevisível, e é algo que a gente não escolhe, né? A gente vai morrer, as pessoas à nossa volta vão morrer.
as coisas vão mudar, as pessoas, a gente vai perder algumas coisas. Isso faz parte, né? Pela própria característica que eu coloquei lá atrás, que vida é impermanência. E aí, nesses momentos de vivência de morte, essas questões que fazem parte da nossa vida em menor ou maior grau e menor ou maior intensidade, dependendo de cada pessoa, essas questões elas podem vir com mais intensidade, que é se perguntar, mas para que a gente vive? Nossa, mas para que existe a morte? Nossa, será que a morte é uma punição? Por quê? Para quê? O que vem depois? Como é que a pessoa vai estar? Será que eu vou encontrar com ela? Então, essas perguntas, né, que são essas grandes questões existenciais, elas também aparecem nesse momento de morte, nos momentos de morte, elas são muito latentes aí, quando a gente está vivenciando um luto. E aí uma grande pergunta, o luto é uma doença, então? Não, gente, o luto não é uma doença. Por todas essas explicações que eu disse, o luto é uma resposta normal para um estresse esperado na vida. Por que é um estresse esperado? Porque todos nós sabemos que a morte existe. A gente sabe, né? Senti-la é outra coisa. Mas a gente sabe que a morte existe. Mas exatamente por a morte ser algo que quebra isso que a gente está acostumado, quebra o que a gente espera, né? É um rompimento de vínculo, ela causa esse estresse no nosso organismo. Então, é uma resposta normal. Sentir tudo que a gente sente quando está em estado de luto faz parte. Não tem nada de errado nisso. Nada. O que tem de errado, gente? É a gente querer impedir que isso aconteça. Isso tem muita coisa errada. E aí, nesse tentar impedir o que é impossível de se impedir, né? Já que a gente acabei de explicar que é uma reação do nosso organismo, não é uma escolha, é uma reação do nosso organismo. Então, tentar impedir isso pode levar a um luto comprometido, a um luto mais complicado, né? Que aí leva a um adoecimento. Então, o luto é normal, faz parte da vida, o sofrimento diante da morte de alguém, a dor diante da morte de alguém, mas ele pode se tornar complicado se não for vivenciado, se não for sentido e acolhido plenamente pela pessoa. Agora entra um ponto importante. Quem aí já ouviu falar das fases do luto, né? A gente tem uma escritora famosa, era uma enfermeira que estudou sobre a morte e o luto, e ela falou das fases do luto, que é a Elizabeth Kubler-Ross. Então ela fez esses estudos já tem há mais tempo, e a gente já caminhou, já avançamos um pouco aí sobre essa temática, e a gente já entende hoje não o luto como fases. Pode pedir. Desculpa, gente. Tá bom. Então, o luto a gente não entende hoje, atualmente, os estudos mais recentes, a gente busca não falar do luto como fases, mas não. Mas vocês já devem ter visto a negação, a aceitação, a barganha, né? Não é que não exista isso. Isso tudo acontece no processo de luto. Por que a gente não quer falar mais isso, fases do luto, para não ser entendido como se fosse fases lineares, que vai passando de uma para outra? Não é bem assim. Então, o luto é um processo que eu posso sentir uma coisa agora, passar vários momentos sentindo outra coisa, reagindo de outra maneira, depois voltar nisso. Então, ele é um processo que é caracterizado por esse vai, vem, por esse fluir, por essa variação de emoções, de pensamentos, de reações. Então, lembrem disso, a gente não usa mais fases do luto. A gente reconhece que existem as fases e que essas fases fazem parte do processo de luto. Quanto tempo que dura esse processo, Camila? Ixi, pode durar uma vida inteira, né? Quem é que vai dizer para o outro quanto tempo que deve durar a dor dele pela morte de alguém? Não vamos fazer isso, né?
É cruel demais. O que a gente precisa ver? É se o luto por alguém está me impedindo de seguir com a minha vida. Né? Se está causando um sofrimento a ponto de eu não conseguir me reorganizar. Aí é algo que precisa de uma atenção, inclusive profissional. Mas sentir a dor, eu posso passar anos, anos e anos e ter momentos mais difíceis em relação à morte de alguém. E tá tudo bem, tá? Não tem nenhum problema. O que seria, então, uma vivência de luto saudável? Como eu disse, a gente não usa mais, então, a teoria de fases. Nos estudos mais recentes, a gente usa a teoria dual do processo de luto. O que é a teoria dual? Eu coloquei esse pêndulo para vocês lembrarem disso. A teoria dual do processo de luto vai dizer que a vivência de um luto saudável, ela é esse balanço, ela é essa fluidez entre, ora eu olho para o que eu perdi, ora eu olho para o que eu preciso fazer para me reconstruir. Então, ora eu olho para a dor, ora eu olho para as possibilidades que a vida ainda me oferece. Entende? E é isso. Então não tem, primeiro eu olho para isso e depois eu olho para aquilo. Não. E aí como que a gente vai perceber o que eu tenho que fazer? Se observando, né? E sentindo aí, o que eu preciso fazer? O que a gente tem que lembrar? Vai ser, vou passar por uma fase orientando, só sentindo uma coisa e depois outra. Não é. Então, ao mesmo tempo que eu sinto saudade, que eu vou lembrar, ao mesmo tempo eu vou também buscar fazer coisas novas. Né? Ao mesmo tempo que eu sinto falta daquele companheiro, ou daquele filho, ou daquela mãe, ao mesmo tempo eu também vou reconhecer quais são os meus novos papéis. E é nisso. O processo de luto, ele vai passando por esses dois lados o tempo inteiro. Às vezes, se negando um pouco a reconstruir, me deixa quieta aqui, né? Preciso olhar para isso um pouquinho mais. E às vezes fica um tempo maior ali me reconstruindo, já me adaptando, e tá tudo bem, né? Então lembrem, o tempo, como o luto é algo singular, aí vai depender de cada um, de cada relação. Mas é importante que esse pêndulo permaneça, porque é vida. Eu estou sentindo a morte de alguém, mas por eu ainda estar viva, é esperado esse oscilar, né? O que influencia na maneira de uma pessoa viver um luto? Né? O que pode fazer diferença aí? Por que as pessoas não vivem o luto todo mundo de maneira igual? Por que não dá para estabelecer uma regrinha? O luto é assim, assim, assim. Porque existem algumas coisas que vão influenciar. Uma das coisas, a personalidade da pessoa enlutada. Então, tem uma pessoa que é mais extrovertida, tem o que é mais introvertido, tem aquele que é mais pragmático, tem aquele que é mais reflexivo. Isso tudo vai influenciar na maneira como a pessoa vai vivenciar aquela perda. O tipo de relação que foi estabelecido, né? E o tipo de relação, às vezes era uma relação pesada que eu tinha com alguém, né? Isso vai impactar na maneira como eu estou sentindo a ausência dessa pessoa. Às vezes era uma relação leve, era alguém que me apoiava. E aí entende? Então, a relação que eu estabelecia com a pessoa que morreu vai influenciar, né? Na maneira como eu estou vivenciando o luto. Tipo de apego. Existe aí são teorias da psicologia que vão dizer que cada um de nós tem uma maneira de se afeiçoar, de se apegar, né? As pessoas, de se relacionar. O tipo de apego que cada um de nós tem também vai influenciar na maneira como a gente sente a morte, o rompimento, né? A relação com a morte, então o que eu acredito que é a morte, como que eu vejo a morte, se eu tenho medo, se eu não tenho medo, o que eu acredito que vem depois. Isso tudo vai influenciar na maneira como eu também estou sentindo, vivenciando esse luto, a perda dessa pessoa.
As crenças pessoais, né? E aí crenças pessoais de todo tipo, tanto religiosas, quanto os valores, o que eu devia ter feito, né? Aí podem surgir os arrependimentos, a minha postura, culpa, né? Gratidão, e aí vão aparecer tudo que eu acredito sobre a vida, também vai influenciar na maneira como eu vivencio esse luto. A forma da morte também tem um impacto no luto, né? A morte por uma doença, ela tem características próprias, ela tem aquele tempo de não que diminua a dor, tá, gente? Só vai caracterizar como diferente o luto, que é aquela preparação, é o saber que vai morrer, né? Então você fica nesse tempo que pode ser curto ou pode ser longo, mas você fica com a morte mais ali na beira. A morte por acidente, ela é uma morte que tem um impacto diferente, né? Então você estava seguindo normal, nem pensando nisso, e aí de repente você recebe a notícia, fulano morreu, vai, né? Como assim? Tá brincando, né? Então ela assusta, não teve nenhuma preparação. Não é que pela doença você esteja preparado para a pessoa morrer, mas o seu cérebro, pelo menos, já recebeu aquela informação, ei, tem risco aqui. No acidente, não. A morte por suicídio, ela também vai provocar outras coisas, né? Então vai impactar no medo, na culpa. Será que podia ter feito alguma coisa? Será que estava doente? Será que eu podia ter feito? Será que eu tenho risco? Eu sou familiar? Né? Então ela vai provocar outras questões que vão influenciar na maneira de eu vivenciar o luto. Os aspectos culturais também influenciam, né? Cada cultura tem um modo de se vivenciar o luto. Todas as culturas têm ali tradições próprias para vivenciar a morte. E esses aspectos culturais vão influenciar na maneira como eu vou viver, sem dúvida nenhuma, né? A gente já está falando aqui para um público que já vivencia, no mínimo, 2 culturas, então já sentiram muito provavelmente esse impacto. Nossa, lá na minha terra vivenciam assim. Nossa, esse tempão aqui de tempo de velório, nossa, é muito, não, lá é menos, por que é? Então, os aspectos culturais também influenciam, podem facilitar ou podem dificultar, dependendo do jeito de cada um, né? Se eu preciso de mais tempo e eu vivo numa cultura que oferece mais tempo, perfeito, né? Mas se eu preciso de mais tempo e vivo numa cultura que oferece menos tempo para essa vivência, vai dar choque. Né? Então, não tem cultura certa, né? É essa junção entre o meu jeito, o que eu preciso, o que minha cultura oferece, se vai me favorecer, se vai me dificultar, e a presença de rede de apoio. O que é rede de apoio? Né? Você ter pessoas que vão te ajudar, não só no sentido de acolher a dor, como pessoas que vão te ajudar em questões práticas também, né? Então, com a morte de alguém ou com a perda de um trabalho, a perda de algum vínculo, a separação, ter pessoas que nos ajudam também para as questões práticas fazem diferença na vivência do nosso luto. Não só para o acolhimento das questões emocionais, também para as questões práticas. Então, uma mãe que perde um esposo, ou que perde um filho e outras crianças, receber ajuda com esses cuidados, isso tudo vai fazer diferença para ela poder vivenciar a sua dor, as suas emoções ali, se reorganizar. Se ela não tem isso, ela vai ter que se reorganizar, né, passando por cima disso tudo, vai ser tudo muito mais difícil, pode inclusive impedir de ser vivenciado o luto, o que é muito comum, né, gente? A gente vive na cultura ocidental, a gente não dá muito espaço para sentir as dores. Então, vivenciar luto não é uma coisa muito bem aceita. Se não é aceito pela morte, imagine outros, né? O luto por uma separação, o luto pelo envelhecimento, o luto pela saída dos filhos de casa, né? O luto pela perda de um emprego. Nessa vida apressada, a gente não dá tempo para serem vivenciadas as mudanças, as transformações. Né? A gente falou um pouquinho aí sobre o luto, sobre os conceitos, o que seria o luto, o que influencia. E aí eu quero focar agora um pouquinho no que pode atrapalhar na vivência do luto. E aí, gente, uma das coisas mais importantes para a gente lembrar é
o que mais pode atrapalhar a vivência de um luto é quando a gente não reconhece aquele luto, né? Então, essa é uma das primeiras coisas. Então, algumas situações podem tornar a vivência do luto, da dor do luto, mais difícil. A primeira delas é esse não reconhecer a dor. Então, quando alguém chega e fala que está mal porque perdeu seu animal de estimação, e aí a gente, não, mas só um animalzinho, né? Só um animalzinho. Percebam que tem aí um não reconhecimento do luto. O não reconhecimento dessa dor, desse laço como estruturante para aquele sujeito. E aí, se eu não reconheço, isso pode sim dificultar para aquela pessoa estar vivenciando. Porque a vivência do luto, ela não consegue ser vivida totalmente sozinha. É preciso compartilhar, né? Uma outra coisa que pode dificultar são os lutos coletivos, que pode tornar o luto mais difícil. Luto coletivo é o que a gente está vivendo hoje. A gente vive luto coletivo por duas coisas. A gente vive o luto coletivo pela quantidade de mortes que estão acontecendo por Covid no mundo, e a gente vive o luto coletivo pela mudança que teve na nossa vida. Viver em uma pandemia está sendo mudar os nossos hábitos. Se a gente está falando que mudou algo que era estruturante, se tirou algo de uma relação que era estruturante para a gente entra em estado de luto, o modo pandêmico é um estado de luto. O próprio modo pandêmico, mesmo que não existisse morte, né? Então, associado a isso, a quantidade de mortes, a não vivência dos rituais fúnebres, isso tudo deixa a gente, torna mais difícil a vivência do luto. E aí, né, já disse, essa impossibilidade da vivência dos ritos e de ter companhia. Isso acontece nos tempos pandêmicos e pode acontecer por outros motivos, como, por exemplo, quando a gente não está na nossa terra natal, né? E aí você não tem como compartilhar, você pode perder alguém que está lá no seu país, e como é que você vai? Como é que você se faz presente? Então, isso tudo pode tornar o luto de quem está longe, né, de quem é imigrante, refugiado, mais difícil. A gente falou aí os lutos que não são reconhecidos, e quando a gente fala assim de maneira geral, assim, nossa, será que existe? Tem isso mesmo? Tem. E são muitos lutos que não são reconhecidos, e eu queria citar alguns aqui para vocês. A gente não vai conseguir entrar em cada um deles, mas cada um deles tem uma especificidade. Eu quero só citar para que a gente lembre que essas vivências podem ser marcadas de dor. Tá? Para que a gente tenha pelo menos essa atenção de reconhecer isso como uma dor legítima. Os lutos que a gente não autoriza porque a gente não reconhece como luto, eles se dividem em 3 categorias. A primeira delas são de relacionamentos não reconhecidos. Por exemplo, vínculos extraconjugais, relacionamentos homossexuais, ex-cônjuges ou amantes, né? Nossa, você está sentindo a morte de um ex. É estranho, né? Então, não tem espaço para quem está vivendo aquela dor, de ter espaço para conversar sobre, compartilhar. Pais biológicos de crianças adotivas, profissionais de saúde e do cuidado, né? Mas a sua profissão, você está sentindo a morte do seu paciente? Sim, né? Posso. Então, esse não reconhecimento pode deixar esse luto, pode impossibilitar esse luto de ser vivenciado. Perdas não reconhecidas. E aí são várias perdas que não são reconhecidas como perdas. As mortes perinatais, os abortos e devolução de crianças adotadas aos pais biológicos, colocar os filhos para adoção, morte de animal de estimação, perda social e psicológica sem morte, né? Alzheimer e outras demências. Isso é um luto. Imigrantes e refugiados, e nesse a gente vai entrar um pouquinho mais, porque eu acho que merece, né? Por causa do nosso público de hoje. Pessoas desaparecidas, entre outros. Existe também o enlutado que nem é reconhecido como enlutado, que são as crianças. Nossa, criança pequena está sentindo a morte. Sim, criança sente morte.
Adulto, velhinho, está sentindo a morte. Nossa, pessoa com problema cognitivo tá sentindo. Né? Então, as mortes em asilo, em hospital psiquiátrico, não, mas fulano, a gente nem cogita, a gente nem lembra, a gente nem olha para essas pessoas, né? Para cogitar que elas estão sentindo as mortes que estão acontecendo. Bom, então apresentei para vocês esses 3 grandes grupos de lutos que não são autorizados. E aí eu falei um pouquinho desse luto coletivo que a gente está vivendo agora, e eu queria, a partir dessa fala desse luto coletivo, do luto pandêmico, do tempo pandêmico, tem uma frase da Carolina Dantas que ela vai dizer que esses tempos pandêmicos, né, eles mudam a nossa forma de relacionar e de perceber a morte, e muda a própria maneira de viver o luto, né, pelo distanciamento, a gente não pode, existe a banalização da morte, ao mesmo tempo que tem esse distanciamento, o medo. Então, isso tudo vai influenciar na maneira como a gente vive a morte, tudo que a gente está sentindo. E aí eu queria fazer um convite para vocês de reflexão. Esse tempo pandêmico, ele causou esse monte de transformação na nossa vida. Transformação no modo de vestir, aí na máscara, higienização, trabalhar em casa com o filho, sem filho, não ver as pessoas, se reunir com menos gente, querer ver e não poder ver, morrer e não poder dar tchau. Mudou tudo a nossa rotina. Trabalhar online, ter medo de sair, trabalhar com muita gente em casa, ou estar sozinho em casa e ter medo das outras pessoas que estão saindo. Mudou muita coisa na nossa rotina. Mudou até no nosso modo de vestir. E aí tem uma coisa que a maioria de vocês que está aqui com a gente, que vive o fato de serem imigrantes, eu queria que vocês fizessem uma reflexão, e aí até compartilhassem aqui comigo, com a gente, qual a relação que vocês conseguem perceber entre ser imigrante e viver uma pandemia? O que todos vocês que são imigrantes já tinham vivido, já sabiam, já tinham sentido que quem está vivendo na pandemia só está sentindo agora? O que é isso? Por quê? Por que eu faço esse convite? Porque vocês já sabem o que é ter que se reorganizar, o que é estar num lugar, mas eu não sei eu não sei como é que eu tenho que proceder agora. Né? Essa sensação do mas e agora? Esse medo, essa insegurança. E aí a gente fala, né? Mas mesmo quem mudou para um país buscando algo melhor, mesmo assim, mesmo quem foi, o ponto é mudança, é desconhecido, é diferente, é desestruturante. E aí, gente, isso tudo que vocês já sabiam, como é que fica, então, isso que vocês já viviam e que muitas vezes nem era reconhecido? Né? Isso tudo acontecendo internamente e nem sempre reconhecido. Isso é importante da gente trazer, porque uma pessoa que é estrangeira, ela está em permanente estado de luto. Às vezes mais, às vezes menos. Mas em permanente estado de luto. Por quê? Porque eu citei aqui algumas coisas, depois eu quero ouvir de vocês, né? Algumas coisas que têm em comum, né? Então, esse estranhamento, essa adaptação, lidar com ausências, né? Quem aí é estrangeiro, quem está em outras terras, quem saiu do seu lugar de origem, seja para mudar de cidade, seja para mudar de país, sabe o que é viver ausência, viver de ausência, né? Sabe o que é essa distância, sabe o que são as perdas cotidianas, sejam reais, sejam simbólicas, ou seja, sabe o que é vivenciar esse luto no seu cotidiano. Quem vive o processo migratório, ele passa, qualquer pessoa, né? E aí vai estar passando por esses 7 tipos de luto. Eu vou só citar, né? Não vai dar para a gente entrar, mas quais são esses lutos? Então,
vocês, né, que estão me ouvindo, vocês vivem o luto da família e dos entes queridos. Vocês vivem o luto dessa distância. Vocês vivem o luto da língua, né? Que é por mais que saibam, por mais que tenham aí desenvoltura, proficiência, não é a língua materna, né? Vocês vivem o luto da cultura, novos hábitos, novos jeitos. Vocês vivem o luto da terra, né? Das próprias características ali do país em termos de temperatura, né? Em termos de alimento. Vocês vivem o luto do status social. E aí, independente do tipo, né? Aqui, pode ser que lá no seu país de origem, na sua cidade de origem, você tinha uma profissão, pode ser que você tinha aí uma família que você era referência, aí você vai para outro lugar, você não tem. Né? Você vive o luto do contato com o seu grupo de pertencimento, aquele grupo de amigos, de colegas, de família que se via com frequência. É rompido. E você vive o luto dos riscos para a sua integridade física, exatamente porque você está num lugar que você está descobrindo ainda, né? Você não sabe ainda, então o medo é permanente, né? Claro que depois de muito tempo, isso diminui, né? Você vai estar se reorganizando, se adaptando. E naquele pêndulozinho, né? Quanto mais organizado, mais adaptado, aí pode ser que diminua, que se facilite. O que não quer dizer que diminua a saudade, por exemplo, o que não quer dizer que diminua as lembranças, a vontade de algumas coisas. Então, nenhuma experiência migratória é simples e todas elas são carregadas de lutos. Falo isso com muito carinho, porque muitas vezes a gente está mudando de lugar e está feliz pela mudança. Outras vezes a gente está mudando com um certo pesar, mas tem que mudar, né? E muitas vezes a gente não tem nem tempo, nem para acolher tudo isso que está se reorganizando internamente, porque é cheio de perdas esse processo. Então, falo isso com muito carinho para vocês que estão me ouvindo, para vocês se acolherem, para pararem para olhar para isso que vocês vivenciam com esse carinho, né? Existem 3 tipos de elaboração do luto no processo migratório, e aí eles vão depender de várias coisas. Tem o luto mais simples, o luto complicado e o luto extremo. E aí o luto simples é esse que pode ser elaborado, né, que você consegue, você tem condições, que você está indo para outro país porque você quer, que você é bem acolhido, que você é apresentado aos novos costumes, que você tem aí ferramentas internas para lidar com essas mudanças. Aí o luto acontece, mas ele acontece de maneira saudável, né? Existe o luto um pouco mais complicado, quando existe dificuldade de elaborar essa mudança, ou quando você não queria tanto, ou quando você queria, mas também não é necessariamente bem recebido, quando você tem que ir, mas não, às vezes é para acompanhar alguém, às vezes é por uma questão de saúde, isso tudo pode impactar para o luto ser um pouquinho mais complicado, né? Existem lugares que a gente vai que não nos recebe tão bem, isso vai dificultar no nosso processo de adaptação, consequentemente no nosso luto. Existem também situações de luto extremo que a gente não consegue elaborar, né? Então, existem situações de mudança de país, de cidade, de estado, em que eu não consigo me readaptar, em que às vezes, por mais que seja bom, né? Muitas vezes, em vários aspectos, eu não consigo. E aí é o que a gente chama de luto extremo, e aí precisa de uma intervenção, né? De um outro tipo de ajuda para elaborar essa experiência. O processo de sair da sua terra, ele é um processo de desenraizamento, né? Então, mesmo quando eu não gosto, mesmo quando eu discordava, mesmo quando eu vou em busca de algo melhor, o que eu sinto é esse perder as raízes. Sabe quando a gente tem problemas com a família e a gente quer sair daquele ambiente, a gente quer superar, mas ao mesmo tempo ali é familiar, ali é conhecido. Então, às vezes, para romper, né? Então fica um pouco essa sensação de sempre estar te acompanhando, de ter perdido as raízes.
Então, o processo de luto, né, de quem está em outro lugar, é um pouco de buscar essa reconstrução. Oi, estão me ouvindo? A gente está caminhando para o fim e eu queria lembrar uma coisa. O processo de luto, seja ele por morte, seja ele por perda, seja ele por alguma mudança na vida, ele é um processo de dor que é insuportável e é singular. Então não existe, não tem como a gente comparar a dor de alguém pela morte ou por uma perda. E a gente precisa entender que é uma dor, quando eu falo insuportável, aí só quem perdeu alguém, só quem viveu alguma perda estruturante vai saber o que eu estou dizendo, é uma dor física. É uma dor que você acha que não vai sobreviver a ela, né? Isso é real, não é imaginação, não, é real. Então a gente precisa acolher isso como real. A outra coisa que a gente precisa entender é se a vida, essa dor é real, mas a vida é impermanência. Então, o luto é a dor por esse amor, por essa saudade que permanece, apesar da mudança, apesar do rompimento. Então, às vezes, inclusive, eu sinto uma dor por uma relação que terminou. Então, eu sinto uma dor por um pai, a saudade, isso que me desorganizou em relação ao país, que eu quis sair de lá, mas eu estou sentindo isso tudo. Né? Então, não tenta buscar coerência, não, gente. O luto não tem coerência. Ele tem dor, porque vida não é coerente, né? A vida é isso, esse tantão aí de emoção. Então, a vida é impermanência e o luto é essa dor que surge pelo amor que permanece, apesar das mudanças que aconteceram. O que é que pode ajudar na vivência do luto? Qualquer vivência que seja. O que pode ajudar é o cuidado. O que pode ajudar é a gente ter esse olhar atento para cuidar de tudo isso que desperta no nosso organismo quando alguma coisa muda na nossa vida. Porque a gente sabe que a vida é impermanência. Mas a gente, querendo ou não, busca o que é igual, o que vai permanecer. Então é difícil para a gente lidar com essas mudanças, com esses rompimentos. Então a gente precisa de cuidado. O que vai ajudar no processo de luto é amor, tempo, cuidado, silêncio. E eu coloquei em destaque, se permitir sentir. O que vai ajudar no processo de luto é lembrar. Lembram do pêndulo, gente? Não é só olhar para frente, é olhar para frente, mas é também olhar para o que foi. Lembrar, falar, escrever, compartilhar. Deixa eu contar a história, deixa eu contar como é que era no meu trabalho, deixa eu contar como é que era no meu país, deixa eu contar lá na minha terra, a gente come pão de queijo, a gente dança o forró. Deixa eu contar para você. Ah, mas você está querendo voltar para o seu país? Não, mas deixa eu contar como é que a gente fala lá em Minas, a gente fala uai. Deixa eu te contar. E tá tudo bem, entende? Acolher isso. Ressignificar, sabe? Olhar para essa história, olhar para o que perdeu, mas trazer de novo. Isso é saudável. Isso é importante para aquele pêndulo. Né? Isso ajuda a gente, inclusive, a seguir em frente. Queria também dar uma palavrinha sobre a importância dos rituais e da vivência do luto compartilhada. Cada cultura vai ter o seu ritual, mas todas vão ter rituais. E a gente perdeu isso um pouco com a pandemia, por causa das restrições, né, de contaminação, de contato. Mas a gente perdeu os rituais que a gente estava acostumado. O que não quer dizer que a gente dá uma palestra só para falar para vocês do tanto de ritual novo que a gente pode criar. Né? Eu tenho uma aula só sobre isso. Mas a gente pode, nós somos seres humanos, a gente consegue criar coisas novas. Então, lembrem disso. Não é porque não dá para eu fazer o velório como eu tinha o costume de fazer, não é porque não dá para eu dar o abraço ou a visita que não dá para eu fazer algo. Então, vamos ser criativos dentro desse contexto, dentro dessa relação específica aqui que eu tenho com essa
pessoa que eu quero mostrar o meu carinho. O que eu posso fazer? Como que eu posso me fazer presente, né? É possível. Você, na sua vivência individual, você também pode fazer os seus rituais de anotar, de guardar um objeto, de escrever carta, escrever um diário, né? De fazer um muralzinho. E aí são infinitas possibilidades. Então, eu queria trazer então, a importância dos rituais, que eles ajudam a gente simbolicamente a entender esses ciclos da vida. Ajuda a gente nesse despedir, nesse receber o carinho do outro, né? E a vivência do luto, ela precisa ser compartilhada. Por quê? Lembre, é uma dor insuportável. Compartilhar, receber ajuda, receber o carinho, poder falar, ajuda a gente nesse processo. Então, se você quer ajudar alguém que está em luto, seja essa pessoa que pode ser uma companhia silenciosa para o outro falar, mas permita que o outro fale, reconheça a dor dele, não diminua a dor dele, né, dela. E se você é uma pessoa que está em luto, não subestime o valor, né, e a importância de chamar alguém. Mas posso te contar uma coisa? Fica aqui comigo, mas fica quietinho. Eu quero ficar em silêncio, mas eu quero ficar acompanhada. Né? Receba o carinho. Porque isso também ajuda a gente nesse processo de ir naquele pêndulo ali. Nada vai fazer diminuir a dor do luto. Faço questão de finalizar com essa frase. Mas a companhia de alguém não é qualquer pessoa. A companhia de alguém que nos ajuda a sentir essa dor, que permite que a gente sinta sem julgar, pode tornar essa dor suportável. E é com essa frase que eu agradeço vocês e que me coloco à disposição aí para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigada. Eu deixo aqui os meus contatos, né? Se alguém quiser, precisar mandar mensagem, estou no Instagram, para vocês. Espero que tenha contribuído aí um pouquinho. Eu vou parar a apresentação para a gente conversar. Foi em tempo, gente? Foi no tempo adequado, Dalva? Estava aqui de olho. Foi sim, Camila. Ótimo. Muito obrigada pela apresentação. A minha voz não está muito boa, mas foi muito bom ouvir sua voz.